No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz, e a luz começou a existir. Amém. Glória a Deus. É o seguinte, a gente está hoje aqui o primeiro dia, né? E o motivo desse encontro que a gente está tendo aqui se dá por uma necessidade, né? Uma necessidade que Deus ele nos atentou para isso, que é a necessidade da gente junto meditar na palavra e aprender junto o que ela diz, né? Hoje, prestes a, prestes a fazer 40 anos, eu quero compartilhar, né, com vocês, a partir desse momento, se Deus permitir, todas as semanas, aquilo que nesses anos que se passaram aí, Deus me mostrou, Deus me revelou. A palavra que eu vou compartilhar com vocês agora não foi algo que eu aprendi no seminário. Foi algo que Deus me revelou dentro de casa, orando e lendo. E eu tenho certeza que vai ser muito importante para vocês. Eu vou ler aqui essa outra versão, né, do texto e vocês vão entender. Tá assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Gente, o versículo 1 que a gente acabou de ler aqui, ele traz uma verdade, ele traz a primeira de todas as realidades. E qual é? No princípio, Deus criou os céus e também a terra. Tá aqui, né, Letícia, Natan, e daqui a pouquinho a Letícia vai estar na faculdade, o Natan está aí, né, ainda no ensino fundamental, mas daqui a pouquinho vai para o ensino médio e tal, e com certeza, se tem algo que vai ser combatido, se tem algo que vai ser confrontado, uma ideia que vai ser confrontada na vida de vocês, é exatamente essa. É a ideia de que Deus criou todas as coisas. Baseados numa teoria, né? Na teoria do Big Bang e tudo mais, muitos dos seus professores vão tentar ensinar vocês que os céus e a terra eles foram criados por um acaso. Foi criado por um acidente, que foi a explosão do Big Bang. Quando isso não é verdade. Isso não pode ser. E eu explico por quê. Primeiro que tudo, eles não têm como provar, porque o Big Bang ele não pode ser simulado, né? Ele não pode ser simulado num observatório, num laboratório. Então eles não têm como provar. Isso é apenas uma teoria, não é uma lei. Lei, por exemplo, é a lei da gravidade, que é comprovada cientificamente que existe uma força que nos atrai para o centro da Terra e por isso a gente não flutua. Por isso a gente fica preso na Terra. Isso é lei. A teoria do Big Bang, ela não é uma lei, ela é uma teoria. Só isso. Mas quando a Bíblia diz aqui que Deus criou os céus, a gente observa que está falando aqui os céus. Não fala o céu. Fala que Deus criou mais de um céu. E por que fala que Deus criou mais de um céu? Fala que Deus criou mais de um céu porque a Bíblia ela apresenta a existência de pelo menos 3 céus. Como assim? Lá no capítulo 12 de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo ele traz uma revelação. Ele fala em terceira pessoa, mas ele está falando dele. Ele diz o seguinte: eu conheci um homem que se no corpo eu não sei, se fora do corpo também não sei, mas que este foi ao terceiro céu. Se existe um terceiro céu, lógico, se chegou a ter um terceiro, porque antes dele tem um segundo e um primeiro. O que seria esse primeiro céu? O primeiro céu é aquilo que a gente conhece como céu atmosférico. O que é o céu atmosférico? O céu atmosférico é esse que a gente pode ver a olho nu durante o dia.
O céu atmosférico é esse que a gente, durante o dia, a gente vê onde estão as aves, as nuvens, e tudo que a gente consegue ver assim durante o dia está no céu atmosférico. O segundo céu seria o céu cósmico. E o que seria o céu cósmico? O céu cósmico a gente só consegue ver durante a noite, que seria onde estão as estrelas, as nebulosas, as constelações e tudo mais. Esse seria o segundo céu. O terceiro céu é aquele que o apóstolo Paulo disse que um homem visitou, que é a habitação de Deus. Ele disse ali que o que foi visto naquele lugar não é lícito dizer aos homens. Não é possível dizer aos homens. Ele declarou que aquilo lá é inefável, é indizível, é indescritível. Quando a gente vê o apóstolo João lá em Apocalipse dizendo que as ruas do céu são de ouro, que é como cristal, ele na verdade ele está usando figuras que ele conhecia para descrever aquilo que ele não conhecia, aquilo que era indescritível, aquilo que os outros homens não conheciam. O que ele está querendo dizer é que o que tem lá é muito glorioso, é muito grandioso e é o que está preparado para todos aqueles que Deus ele ama. Né? O apóstolo Paulo, falando disso daí, ele disse assim, lá estão aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram e que não subiu ao coração humano. O ouro de alguém já viu ouro? Já. Então não é ouro que tem lá. Alguém já sonhou com ouro? Já. Já sonhou em ficar rico? Já. Então não é isso que tem lá. Alguém já ouviu falar em ouro? Já. Então a gente entende que essas coisas que a gente já ouviu e deseja, não são as coisas que tem lá. As coisas que tem lá são muito além. A Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são maiores, que os seus caminhos são mais altos. O que Deus tem preparado para nós vai muito além do que aquilo que a gente deseja. Deus criou os céus, mas Deus criou a terra. Uma única terra. Bem, o Natan, ele, não sei se foi hoje, se foi ontem, acho que foi ontem ou anteontem, eu sei que eu estava aqui em casa. E o Natan perguntou o seguinte, mãe, os dinossauros existiram antes ou depois de Adão e Eva? Lembra que você perguntou isso? Exatamente. Os dinossauros existiram antes de Adão e Eva. Onde é que estão os dinossauros? Neste versículo 1 aqui. Quando Deus criou a terra. Quando Deus criou a terra, Deus criou também os dinossauros. Deus criou tudo aquilo que veio habitar na terra. E eu vou te mostrar um negócio. O versículo 2 diz aqui, ó. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Primeira coisa que diz aqui, a terra estava sem forma e vazia. Mas eu acabei de falar que os dinossauros estavam lá, não é verdade? Eu acabei de falar que os dinossauros estavam lá. Na verdade, quando Deus criou a terra, Ele não criou a terra vazia. Ele não criou a terra vazia e não criou ela para que ficasse vazia. Olha o que diz aqui, ó, vocês não precisam nem abrir. Só vou pedir para vocês acompanhar o que diz o texto aqui, ó. Em Isaías 45, versículo 18. Olha o que diz aqui, ó. Porque assim diz o Senhor, que criou os céus, o Deus que formou a terra, olha aqui, que a fez, a estabeleceu, que não a criou para ser um caos. Em algumas traduções está o seguinte, não a criou para ser vazia, mas para ser habitada. Em outras traduções está escrito assim, Deus que não a criou vazia. Naquela Bíblia rosa nossa, ela está escrito assim, que não a criou vazia. Se Deus não criou a terra vazia, por que é que aqui no versículo de número 2, a terra está sem forma e vazia? Olha a descrição da terra aqui no versículo de número 2. A terra está sem forma, está vazia, e havia trevas. Trevas é escuridão sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Por que é que a terra está vazia? Bem, os dinossauros habitavam aqui, no primeiro versículo. Mas segundo a ciência, em um determinado momento da história passada, um meteoro se chocou com a Terra. E deixou a Terra... tirou a Terra do seu eixo, deixou a Terra um caos. Deixou a Terra caótica e vazia. Como é que isso? Foi nesse momento que os dinossauros foram extintos.
Foi aqui que os dinossauros foram extintos. Quando, segundo a ciência, um meteoro se chocou com a Terra. E isso daí eu creio que vocês já viram na internet, alguma coisa a respeito, ou na televisão, ou até na escola, que os dinossauros foram destruídos quando houve esse choque. O meteoro se chocou com a Terra inteira? Ele era maior que a Terra? Não. Se ele fosse maior que a Terra teria se estilhaçado. Ela teria se destruído. Não, ela ficou sem forma. Como que é uma coisa sem forma? Na verdade, não existe uma coisa sem forma, ela ficou deformada. A forma original dela deixou de existir. Muito provavelmente, a Terra podia ser até aquele momento ter um continente único. A gente não sabe. Porque quando a gente pega o mapa mundi, a gente percebe, por exemplo, que é um quebra-cabeça. Que se você pegar a África e juntar ela com as Américas, ela se encaixa perfeitamente entre a América Central, a América do Sul e a América do Norte ali. Por quê? Porque na verdade aquilo se separou depois de algum evento, né? Depois de algum evento. Por que eu acho importante estar falando isso para vocês hoje? Porque aqui Deus explica exatamente o que aconteceu. Em algumas linhas, Deus explica exatamente o que aconteceu e que, infelizmente, o homem que está se esforçando para viver longe de Deus fica criando teorias, fica criando histórias para tentar explicar de uma outra forma aquilo que já está escrito aqui, que já está claro aqui. Deus criou uma terra habitável, a terra deixou de ser habitada quando houve um caos. E quando é que houve esse caos? Como é que foi a questão desse caos? A ciência diz que um meteoro se chocou com a Terra. Mas olha o que Jesus diz aqui, em Lucas 10, no versículo de número 18. Olha o que Lucas diz. Jesus diz: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. E algumas traduções está como um raio. Na verdade, o que quer dizer aqui é que ele caiu rapidamente. É que ele caiu e ele se chocou com a terra. Quando Satanás se chocou com a terra, e isso é importante a gente saber, a terra ficou sem forma, vazia, sem vida, sem nada. E aqui fala sobre as trevas, ficou escura. É isso que acontece com todo mundo, com qualquer um, que em algum momento da sua vida, distante de Deus, se encontra com Satanás. Satanás ele só sabe fazer 3 coisas. Ele não sabe fazer outra coisa. Segundo João, no capítulo de número 10, no versículo de número 10, Satanás, na verdade, ele faz 3 coisas através de uma quarta que está em João, capítulo 8, 44. O que diz ali? Diz que Satanás, ele sabe roubar, matar e destruir. É tudo que ele faz. Todo mundo que se encontra com Satanás vai sofrer esse tipo de dano. Vai ser roubado, morto e destruído. Roubar, ele vai tirar tudo que você tem aqui. Seus sonhos, sua alegria, sua esperança, sua família, sua saúde. Ele vai roubar tudo que você tem aqui. A presença de Deus, vai roubar tudo. Matar é o que ele pode fazer com o corpo. Matar é o que a sua obra pode fazer com esse corpo. Só que com aquilo que é intangível do homem, que é a alma, que é o espírito, isso ele destrói. E quando é que isso é destruído? Quando isso, distante de Deus, lá no futuro, vai ser lançado num lago de fogo e enxofre. Todos aqueles que seguem a Satanás, todos aqueles que amam a sua filosofia, porque as filosofias, ou melhor, a palavra de Deus, muitas e muitas vezes, ela vai contrariar a nossa vontade, o desejo que a nossa natureza caída tem. Então, quando a gente decidir abraçar a filosofia de Satanás para satisfazer a nossa vontade, quando a gente decidir abraçar, sabe, ideias que parecem bonitas de Satanás, ideias que parecem bonitas, mas que, por exemplo, ideias que ensinam uma mãe que um filho é um fardo. Parece bonito. No começo, por exemplo, o feminismo, ele promete igualdade.
Ela promete te gerar para a mulher uma condição de igualdade. Mas logo, para que essa mulher alcance essa suposta igualdade, para que ela venha alcançar isso, ela precisa abrir mão de uma série de coisas. Principalmente do plano original, que é o plano de Deus. Onde a mãe, que é a portadora da maior de todas as dádivas do mundo, que é a de ser geradora de vida, de carregar uma vida dentro dela, a mãe que é o ser que possui o maior amor debaixo do sol, o maior amor deste mundo, né? Não é o maior amor de tudo, porque o maior amor de todos é o amor de Deus, mas o maior amor deste mundo, essa mãe deixa de amar o seu filho, né, integralmente, porque ela passa a amar a sua carreira, porque ela passa a amar suas realizações, porque ela passa a amar a si mesma mais do que qualquer outra coisa. Então, parece bonito no começo, mas todos aqueles que abraçarem a tantas dessas filosofias, que são filosofias diabólicas, onde o homem é dono de si mesmo, e não é assim. Por direito de criação, por direito de criador, Deus é o dono do homem. Deus é o nosso dono. E o homem se torna o seu próprio Deus. Essa foi a promessa, por exemplo, que a serpente fez a Eva. O dia em que você comer do fruto, você vai ser o seu Deus. Você vai ser como Deus. E é exatamente isso que Satanás quer que nós que desejemos, que nós sejamos. Ele rouba a nossa vida aqui. Rouba tudo que ela possui. Mata o corpo e destrói o intangível, que é a alma, e destrói o espírito. Satanás se encontrou com a terra. Roubou a vida que existia na terra. Matou seus habitantes e destruiu ela, deixando ela sem forma, vazia e escura. Foi o que aconteceu. Havia trevas sobre a face do abismo. Só para que vocês venham entender fisicamente o que foi que aconteceu, porque isso é importante no dia que vocês forem confrontados quanto a isso. Não é para discutir com ninguém, nem querer ensinar ninguém, é só para não sair confundido. Quando esse ser se chocou com a terra ficou caótica, não existia asfalto, né? O pó subiu e cobriu toda a terra. Mas esse pó ele era tão denso, mas tão denso, que ele inibiu os raios do sol de chegarem na terra. Os raios do sol não penetravam por ele. Num dia nublado, a gente não consegue ver o sol num dia de chuva, mas os raios de sol ainda clareiam a terra. Essa poeira ela era tão densa, mas tão densa, ela formou uma nuvem de poeira tão densa, que é diferente da nuvem de vapor, da nuvem de água que a gente vê nos dias de chuva. É nuvem de pó, de matéria sólida. Ficou tão densa que a terra os raios de sol não puderam mais penetrar na terra. Primeira coisa que aconteceu, a terra ficou escura e nas horas seguintes a terra ficou gelada. Aí morreram os dinossauros. Aí morreram todos os seres que habitavam essa terra que Deus criou, que Deus não criou para ser vazia. Quando tudo ficou escuro e gelado. Quando tudo ficou escuro e gelado, e a terra se tornou essa coisa cheia de gelo, a terra passou a ser coberta por águas, porque gelo é água, água em estado sólido. A terra ficou destruída. Mas o mesmo versículo 2 aqui traz uma coisa maravilhosa, que diz o seguinte, que apesar de tudo isso, apesar de todo esse caos, apesar de toda essa destruição, o Espírito de Deus estava ali. Ele pairava sobre a face das águas. Ele pairava por sobre o gelo. O Espírito de Deus não deixou a terra, mesmo a terra estando daquele jeito. Vai chegar um dia que eu não vou mais estar aqui, porque eu vou envelhecer daqui uns 35 anos mais ou menos e eu vou morrer. Vai chegar um dia que eu não vou estar aqui. Vai chegar um dia que a sua mãe não vai estar aqui. Sua mãe vai demorar uns anos a mais. Mas ela também não vai estar aqui. E vão estar só vocês dois aqui. A gente não sabe se vocês vão morar perto, se vocês vão morar longe, se a família, se a carreira de vocês vai levar vocês geograficamente distante um do outro. Eu não sei o que vai ser de vocês. Eu não sei com quem vocês vão casar, eu não sei nada. Mas uma coisa eu sei, que não importa onde vocês estejam, como vocês estiverem, Deus vai estar com vocês. Eu prometo isso para vocês.
Deus vai estar com vocês. Deus falou comigo várias madrugadas. Deus falou comigo, primeira vez que eu ouvi Deus falar, foi o dia que a Letícia nasceu. E ele falou que você era dele. Falou. Então, assim, eu não tenho dúvida nenhuma, de que não importa se vai estar tudo, sabe? Se naquele momento você vai estar se sentindo fria, se naquele momento tiver tudo escuro, não importa. Deus vai estar com você. No dia que você nasceu, não foi a primeira vez que Deus falou comigo, mas foi a primeira vez que eu ouvi. E a Carmélia estava deitada lá na cama do hospital. Coitada, parecia que tinha sido atropelada. Coitada. Não foi fácil, não. E eu entrei lá, peguei você no colo, e quando eu peguei você no colo, pela primeira vez eu ouvi a voz de Deus. Para vocês ainda, não sei se já aconteceu com vocês, pode parecer loucura, pode parecer ideia chapada de crente. Mas eu não era crente. Na época eu era pagodeiro. E eu ouvi a voz de Deus falando assim para mim: o que você vai ensinar para essa menina? E eu vou contar essa história para vocês outras vezes ainda. 10.000 vezes já contei. O que você vai ensinar para essa menina? E eu queria que você gostasse das coisas que eu gostava, lógico. Porque as coisas que eu gostava era que eu achava que era bom. E aí eu pensei nas coisas que eu gostava na hora que eu ouvi a voz. Mas a voz falou assim comigo: se você ensinar o que você sabe hoje, ela vai terminar como você. E o meu estado era esse, era a Carmélia ali na maca, era você no meu colo, era R$ 30 que eu tinha na carteira, eu não tinha emprego, eu estava aprendendo a cortar cabelo na época. Eu ia lá no salão do Joe, mas eu era auxiliar, estava aprendendo. E eu não tinha condição de dar um casamento para minha namorada, para a mãe da minha filha, que assim era minha namorada, era a pessoa que eu amava, como amo e amo muito mais hoje. Mas quando era a menina que eu amava, você era minha filha. E em um sonho que eu tive durante a gestação dela, eu já tinha visto seu rosto, você nasceu. No momento você nasceu com a cara inchadinha, mas depois quando desinchou era aquela cara do sonho, tudo. Eu sempre soube no começo, desde aquele sonho, que ia ser uma menina. Né? Sempre falei que ia ser uma menina, por causa daquele sonho. E eu sempre soube que você era dele. No caso do Natan, foi diferente. No caso do Natan, eu estava numa igreja, e aí Deus usou um rapaz para dizer que estava enviando, ou que iria enviar, na verdade, uma criança para nossa casa. E foi só o que ele disse. Mas depois, eu no salão, dias depois, foi uma mocinha lá, e ela pediu para falar comigo. E ela também disse que Deus ia enviar uma criança para minha casa. Só que ela disse que ia ser um menino. Que esse menino viria na unção de Ezequiel, como Ezequiel estava quando, no capítulo 17 37 de Ezequiel, quando ele profetiza sobre um vale de ossos secos, ela disse o seguinte: quando esse menino profetizar, até os mortos vão se levantar. Quando esse menino profetizar, haverá ressurreição. E disse assim: inclusive na tua vida. E eu lembro que ela falou assim: inclusive na tua vida. Eu não sei que momento vai ser esse em que o Natan vai profetizar e Deus vai gerar vida em mim. Eu não sei. Mas eu sei que Deus falou que ele seria um profeta, que ele seria uma criança especial. E Deus me prometeu que vocês dois seriam dele. Então eu leio esse versículo hoje sabendo que não importa o estado que vocês estejam, Deus estará com vocês. E como eu disse, eu prometo para vocês, Deus vai estar com vocês. Deus não vai deixar vocês. Eu posso não estar mais aqui, sua mãe pode não estar mais aqui. As pessoas podem não querer estar com vocês por qualquer motivo que venha a ser. Vocês podem estar se sentindo abandonados, mas Deus não abandonará vocês.
Ele vai estar com vocês. E por mais que a terra estivesse naquela condição, daquele jeito, tudo, uma coisa é certa, o Espírito de Deus estava ali. Em determinado momento, o versículo 3 aconteceu. E o versículo 3 diz algo fantástico, que é, disse Deus. Disse Deus está dizendo o seguinte, uma palavra saiu da boca de Deus. Uma palavra saiu da boca de Deus. Tudo que vocês precisam, tudo que a gente precisa, é que uma palavra seja liberada. É só de uma palavra. Sabe? A gente só precisa desta palavra. A gente só precisa que Deus fale a nosso respeito, que Deus fale conosco, que Deus nos dirija. Sabe? Que Deus nos abençoe através da palavra. E a primeira coisa que Deus falou a respeito dessa terra foi o seguinte. Deus disse, haja luz. Glória a Deus. A terra que estava escura, a terra que estava em trevas, diz aqui, e houve luz. A terra passou a ser iluminada. Quando a palavra de Deus, como disse o salmista, né? Ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Sabe quando você não sabe o que fazer, não sabe para onde ir e tal? A palavra de Deus vai te dar direção, a palavra de Deus vai te iluminar, a palavra de Deus vai te conduzir. E houve luz. Aí começa uma lista das coisas que Deus fez nos dias seguintes, nos tempos seguintes. Primeiro dia, houve luz. No segundo dia, houve separação, apareceu aquilo que chama de firmamento. Sabe o que é o firmamento? É o céu atmosférico. É isso que a gente falou agora, que você pode ver as nuvens, que você pode ver o azul azul do céu e tal. O que acontece? Voltando para o que aconteceu. Sabe aquela fumaça, aquela poeira que subiu? Ela foi se dissolvendo, ela foi caindo de novo, porque existe a gravidade. Ela foi voltando para o seu lugar, para baixo. E à medida que ela foi se dissolvendo, lembra que no dia de nuvem, no dia nublado, você não consegue ver o sol, mas o céu aparece, mesmo que nublado. Ele aparece, começa a ver, você pode ver uma ave passando, porque há luz. No primeiro dia, quando a poeira se dissipou, ou começou a se dissipar, apareceu a luz. Os raios solares começaram a tocar a Terra de novo. E quando os raios solares começaram a tocar a Terra de novo, ela começou a se aquecer. No primeiro dia houve luz. No segundo dia, e esse dia não é um dia de 24 horas somente. No hebraico original está a palavra ion. E essa palavra significa espaço de tempo indeterminado. Que pode ter durado 100 anos, 1 milhão de anos. A gente não sabe. Mas foi se dissolvendo, se dissipando. E aí no segundo dia, aparece o céu. Sabe, não estava ninguém aqui para ver. Mas ele aparece. No terceiro dia, por causa do calor, no segundo dia, na verdade, por causa do calor, os céus aparecem, porque os raios do sol chegam, e houve separação das águas. O que acontece? Ele está dizendo o seguinte, que como aqueceu a Terra, lembra o gelo? Aquele gelo lá é a tal da era glacial, quando a Terra se dissolveu, e lógico que aconteceu com a água o que acontece com todos os corpos da Terra. Ela foi para baixo, passou a se alojar nos lugares mais baixos da Terra, dando origem aos oceanos. Assim surgiram os oceanos. A Terra, o gelo derreteu e se alojou lá. Esse gelo que se alojou lá, tal, né, virou os oceanos e tal, no terceiro dia, a Terra produz vida. Porque agora tem tudo que precisa. Tem luz, tem calor e tem água. A Terra produziu vida. Nasceu a vegetação. Mas a poeira está se dissolvendo, não é verdade? A poeira está se dissolvendo. No quarto dia, quem que deu as caras? O sol. Primeiro tinha só a luz do sol que acendia aqui, mas depois apareceu o sol. Aparece o sol durante o dia, a lua durante a noite, aparece também as estrelas. Tudo isso aconteceu no quarto dia, porque foi se dissolvendo.
E aquela água que se alojou embaixo também foi aquecendo e tal. Foi nascendo algas, tudo lá de baixo, consequentemente, também gerou vida lá. Apareceram os peixes, apareceram as aves. E no 6º dia, a Bíblia diz que a terra produziu animais. No 6º dia também, Deus, ele cria o homem, o ser humano. No 6º espaço de tempo, Deus cria o ser humano. E quando Deus cria o ser humano, eu quero que vocês saibam bem disso. Isso é importante. Deus cria o ser humano e Deus dá uma lei. Deus entrega uma lei. Deus fala para o ser humano o seguinte, viu? A partir de agora você se multiplica. Quando Deus cria o ser humano, por mais que, sabe, as filosofias, por mais que o mundo, por mais que a nossa natureza caída, ou a natureza caída de muitos homens e mulheres desejem outra coisa, a Bíblia deixa bem claro que Deus criou o homem, que Deus criou a mulher, essa é a criação do ser humano, e deixa bem claro no mesmo versículo lá, Gênesis 1:27, macho e fêmea. Macho e fêmea os criou. Deus os criou assim com um propósito, com uma missão. E qual era a missão? Multipliquem-se, povoem a terra, essa era a parte da missão, e a outra parte da missão era a seguinte, domine sobre ela. Por que eu acho que eu estou falando que isso é muito importante para vocês saberem? Porque, na verdade, a Bíblia diz que aquele a quem você serve, esse é o seu Senhor. Aquele a quem você obedece, esse serve, também você pode entender como obedece. Este é o teu Senhor. É Ele quem manda em você. Enquanto a gente obedecer a Deus, Deus, Ele é o nosso Senhor, mas consequentemente a gente está realizando aquilo que Ele nos chamou a realizar. Ou seja, você estará sobre o controle de todas as situações da sua vida. Quanto você obedecer a Deus, você não vai ter medo, você não vai ter vergonha, você sabe do que se envergonhar, não vai ter nada que, sabe, te obrigue a se esconder em algum lugar, fingir, mentir, porque só precisa mentir, fingir, se esconder quem faz coisa errada. Você pode ver, quem tem medo de polícia? Ladrão. Ladrão tem que ter medo de polícia. A gente não tem que ter medo de polícia. Você era muito pequenininho, vocês dois eram muito pequenininhos para se lembrar. Mas o dia que o nosso carro foi roubado, que a gente recuperou o carro e que a polícia parou a gente e constatou que aquele carro que a gente estava dentro era um carro roubado, eu não tinha medo deles. Falei, o boletim de ocorrência está aqui no porta-luvas, porque eu não roubei o carro. Eu estava com o carro roubado. Mas não fui eu que roubei.